Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Todos alegres com o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, e verso 14. Livro escrito por João, Apocalipse, quer dizer revelação. Na ilha de Pátmos, o Senhor revelara essas palavras e ele escreveu. Capítulo 3 e verso 14. Amém. A Epígrafe diz: 7 cartas à igreja de Laodiceia. Vamos ler a palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, nem é frio e nem quente. Tomara fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que enriqueças e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que veja. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode tomar assento, meu querido, meu amado, meus queridos ouvintes da palavra de Deus. João escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Escreveu a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, Sardes. E essas cartas diz o período da igreja na face da terra. Houve o período de Laodiceia, onde a igreja era vivífica, ela buscava o Senhor de todo o coração. E vai chegar um tempo que vai ter o estágio de Laodiceia. Nós não estamos vivendo ainda esse período de Laodiceia. E claro que a igreja é você, sou eu, é o pastor, é todos aqueles que professam o nome de Cristo. Mas o interessante dessa igreja, ela estava situada num vale. E nesse vale tinha mais algumas igrejas próximas ali. Tinha a igreja de Colosso e de Hierápolis. E na igreja de Colosso havia uma fonte de água fria. E já em Hierápolis tinha uma fonte de águas termais. E já em Laodiceia era diferente, porque lá havia as regiões vulcânicas, a água era morna, salgada por causa do enxofre. Você vê, a água era morna daquela igreja, o Senhor Jesus Cristo conhecia. Aquela cidade, ela não tinha o nome de Laodiceia, o nome dela era de Dióspolis, porque havia um general chamado Antíoco que ele conquistou aquela cidade, e ele amava muito a esposa dele chamada Laodice. Aí ele falou, vou colocar o nome da minha esposa, Laodiceia. E Laodiceia quer dizer, povo que julga. Então ele mudou o nome daquela cidade. Mas quando ele mudou, ele trouxe muita riqueza para aquela cidade. Aquela cidade produzia uma lã negra que ninguém produzia naquela época. Então aquela cidade ela tinha condições de ser uma grande metrópole, e era muito rica. Aquela cidade era uma cidade que tinha uma escola de medicina de oftalmologia, que ninguém tinha aqueles conhecimento, e daquela água que tinha enxofre, eles faziam um colírio para as vistas. Então aquela cidade era muito rica. Assim como nós lemos a palavra de Deus, diz, eu estou rico e bem abastecido. Vamos ver aqui o capítulo 14 que diz, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isso diz o Amém. Bem, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, ao anjo da igreja, essa igreja, esse período que vai estar em Laodiceia, o nosso Senhor Jesus Cristo trata com o anjo. O anjo é o pastor. Então ele fala o anjo da igreja. Ele está dizendo ao pastor, não aqui nessa nomenclatura da igreja, mas em todo o campo, todas as igrejas, no período de Laodiceia. Nós não estamos vivendo, mas algum irmão pode estar no estágio de Laodiceia, tá bom, meus queridos? Aleluia.
Aí ele diz bem assim, ó, a testemunha fiel, verdadeira, no princípio da criação de Deus. João escreveu no Evangelho de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o princípio de tudo. Ele não é criatura de Deus, Ele é Deus, Ele é a palavra bíblica, a palavra salvífica que você experimenta e eu experimentamos, tá bom, meu amado? E ele diz bem assim no verso 15: eu sei as tuas obras. Meus amados, se você está fazendo alguma coisa na casa de Deus, se você faz com alguma pessoa boa, honesta, o Senhor Jesus Cristo conhece as tuas obras. Ele sabe quem é você. A palavra de Deus diz: eu conheço você antes de você levantar de longe, tu me sondas e me conhece. O Senhor conhece o coração de você, Ele sabe o que você necessita. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço os teus pensamentos, eu te fiz antes de você pensar em existir, eu já te conhecia. O Senhor te conhece. Eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz no oculto, eu sei o que você pensa, eu sei os teus desejos. Eu sou Deus soberano sobre tudo e todas as coisas. Não há intento para a explicação dos pensamentos de Deus. E ele diz: porque não és frio e nem morno, vomitar-te-ei em minha boca. Eu sempre converso com um colega no trabalho e falo assim para ele, ele fala para mim: nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos mais de Deus. E nós começamos a conversar, e o Espírito Santo começa a falar, o meu coração dele: eu preciso mais da presença do Espírito Santo, eu preciso viver mais aquelas promessas. Esse dia eu estava no trabalho e uma pessoa debochando de mim: que igreja nada, Deus não existe, e ele com uma dor no joelho lá. E por que isso? E falou um monte para mim, eu fiquei quieto. Falei: olha, Jesus pode curar esse teu joelho. Eu orei por ele, passou outro dia ele veio lá, falei: o joelho, tá bom? Tá. Falei: você não sabe, mas eu orei para o meu Jesus para curar teu joelho. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele pega o caos e faz abundância. Eu não sei o que você está passando, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Ele te trouxe essa noite aqui e está dizendo para mim: você, eu estou cuidando de ti, eu vou transformar essa situação. Nós não devemos deixar. Chega de viver esse pouquinho com Deus, essa mornidão. Eu quero mais, eu quero ser quente. Aleluia. E quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Morno, olha que situação. Sou mais ou menos meio crente. Não existe meio. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Glória, aleluia. E veja que essa igreja diz aqui, meu querido, verso 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: não sabes que é um desgraçado sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, miserável, na miséria do engano, do pecado, não vê nada, pobre, não tem o Senhor Jesus Cristo, cego e nu. Você veja a situação que estava aquela igreja. Eu tenho riqueza. Essa cidade, 62 anos depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto. Roma veio e falou: vou dar dinheiro para vocês reconstruir essa cidade. Eles não quiseram, se sentiram afrontados. Com o próprio dinheiro deles, eles reergueram aquela cidade. Aquela cidade tinha um teatro com 25 mil pessoas. Na época era uma grande metrópole. Eles falavam: não precisamos de nada, nós temos dinheiro, nós temos sabedoria, nós temos a cultura. Muitas vezes, meu amado, como eu estava falando para vocês, que eu falo sempre com aquele colega, a gente se acha autossuficiente. Não, eu estou bom, eu oro 3 vezes por dia, eu vou na igreja na segunda, na terça. Deus quer mais. Deus quer mais de mim. Não é isso que Deus preparou. E a palavra de Deus diz, eu sempre digo
contigo esse versículo. Está escrito em Corinto: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem subiu aos corações dos homens, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem mais bênção na sua vida, Deus tem mais vitória para te dar. Você só viveu 10% de Deus. Nós devemos amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, de toda a alma. Interessa de coração, boca, coração, andar, falar. Você é mais que palavras. Eu falo para minha esposa: pregar é muito mais que falar, é viver, é pedir perdão, é saber viver com Cristo a cada momento, é ser um bom marido, é ser um bom filho, é ser um bom funcionário, é saber ouvir a fonte e pedir perdão. Eu quero ser quente na presença do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo a palavra de Deus, meus queridos? Amém? Tá bom. Agora chega no verso 18. Diz bem assim: aconselho que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e colírios para que unja os olhos. Bem, meu querido, nós ouvimos aqui um salmo hoje, né? Vários salmos. E o primeiro salmo qual que era? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. A palavra de Deus diz em Isaías 9: o menino nasceu, um filho se deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte e Príncipe da paz. Amém. Isaías 11:2 fala: e repousará sobre ele o espírito de conselho. Meus amados, de quem você está ouvindo conselho? Hein? Será que o conselheiro, o príncipe da paz, que quer o seu melhor, que deu o melhor para você, você está ouvindo o conselho de quem? A pessoa que está ao teu lado, ele é crente, ele é temente ao Senhor, você vê Cristo na vida dele? E o Senhor Jesus Cristo diz: aconselho que de mim compre ouro refinado. Bem, meus amados, pode haver várias conjecturas sobre esse ouro aprovado no fogo, um ouro puro, 100%. Mas esta noite, esse ouro, ele simboliza a fé. A palavra de Deus diz, e um grande líder, Martinho Lutero, ele leu um versículo: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Nós, o povo de Deus, não andamos por vista, mas por fé. Eu sei que a luta é grande, eu sei que o problema é grande, e você fala: você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe e está contigo. E esta noite ele fala: compre de mim fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Você tem uma fé, é uma fé em Cristo Jesus. Compre o ouro puro, meu amado, de Cristo. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aquilo que você não vê, você não tem certeza, mas eu sei que eu vou alcançar. Aleluia. Eu sempre falo para minha esposa: tal dia nós vamos fazer isso. E passa um tempo, pela misericórdia de Deus, a fé em ação acontece. E eu lembro: meu Deus, como meu Deus é bom, Ele dá fé, dá virtude para nós, Ele só quer. Aleluia. Compre de mim ouro, fé, meu querido, crê em Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. Aleluia. E ele fala mais: fé para enriquecer, para não ser mais pobre, morno. Daí ele fala: vestes branca. Maravilhoso isso. Aleluia. Eu vou voltar bem lá atrás, vou voltar lá no primeiro livro da Bíblia.
Bíblia, Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E foi falado aqui, Deus criou tudo e viu que era bom. E o homem estava no Éden, que quer dizer paraíso. Mas o homem pecou. Logicamente quem pecou primeiro foi a mulher. E quando o homem pecou, o que ele quis fazer? Ele temeu a voz de Deus. Ele pegou folhas de figueira para tampar a sua nudez. E quando Jesus procurava Adão, ele fala: Senhor, ouvi a tua voz e temi, e vi que estava nu. Quando fala de pecado, quando nós estamos em pecado, aparece a nossa nudez espiritual, não. Quando nós fazemos alguma coisa errada para o nosso amigo, nós temos vergonha de conversar com ele. Olha, eu pisei na bola, não devia ter falado aquilo. É o pecado, é a culpa. E quando nós estamos em pecado, na presença de Deus, nós estamos nu, mostrando a nossa vergonha. Mas o nosso Deus proveu para Adão pele de cordeiro. E hoje você pode se vestir pela pele do cordeiro de Deus, que é o Senhor Cristo Jesus. E como eu posso vestir, Marcelo? Eu quero buscar, eu também quero, meu querido. A palavra de Deus diz a parábola do filho pródigo. A maioria que já ouviu, tinha 2 filhos, e um falou para o pai: eu quero a minha metade, a minha herdade que eu mereço na fazenda. E o pai deu para ele. Ele pegou o dinheiro, foi para uma terra longínqua e teve uma vida dissoluta, gastando dinheiro, perdendo e trabalhando, e com os porcos querendo comer a lavagem do porco. E ele viu que estava numa situação horrenda, porque ele falou: na casa do meu pai tinha muita abundância de pão. Daí a Bíblia diz, caindo em si, ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pequei contra o céu, mas não sou digno de ser chamado filho dele. Mas foi aos braços. E quando ele estava indo ao caminho de casa, o pai dele estava esperando, de braços abertos. O pai dele viu de longe e foi, o abraçou e beijou e falou: trazei vestes para esse que estava morto. O arrependimento nos faz ganhar as vestes da salvação. Aleluia. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você fez, mas nessa noite, o nosso Deus, o Pai, está esperando você de braços abertos, para dar um beijo e dizer: eu estou aqui, eu te amo, eu te amparo, eu te seguro, eu estou com você no momento difíceis. Meu amado, não foi coincidência você vir aqui essa noite, meu querido. Aleluia. O Senhor quer te dar algo na sua vida diferente, que você jamais imaginou. Creia pela fé. Nós não brincamos de ser crente, nós não perdemos horas em vão. Nós estamos cultuando um Deus vivo, que está no meio do seu povo esta noite. Unja os olhos com colírio para que veja. Veja, aquela cidade produzia roupa, lã e estava nu. Aquela cidade era rica e poderosa e estava pobre. Aquela cidade tinha uma clínica de oftalmologia e estava cega. Você vê, no lado material estava bem, mas no espiritual estava horrendamente feio. O Senhor Jesus Cristo falou: colírio para que vejas. Eu estava falando agora com uma colega, e ultimamente Deus está trabalhando diferente no meu vida. Ultimamente eu vou em um lugar, Deus fala: vai na igreja hoje. Eu vou, Deus fala comigo poderosamente. Eu vou em alguma igreja e chega na hora a palavra me confiada para pregar. Eu não tinha isso. Você sabe o que é isso, meu querido, meu amado? Isso é visão. Visão pelo Espírito Santo. Aleluia. Visão, ser guiado. A palavra de Deus diz: e o Senhor Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo em todo o ministério de Cristo na